perturbar, para fazer com que o entendimento da palavra não venha. Você entende muito bem quando o primeiro casal ele é destituído dessa glória, Adão e Eva é destituído dessa glória. Você sabe o decreto sobre a serpente e sobre a mulher naquele momento, né? Então havia um decreto que a mulher, a sua descendência, pisaria na cabeça da serpente, e esse pisar não são os louvores que a gente, no meio jovem, que a gente fica lá pulando, pula na cabeça do diabo, pula, não é isso, né? Você vê quando que Jesus ele pisou na cabeça da serpente, quando Jesus destronou Satanás, amados. Jesus destronou Satanás no deserto. Diga assim: Jesus destronou Satanás. Jesus destronou Satanás. Ali naquele momento, Jesus ele pisa na cabeça da serpente. Agora veja que qual foi a ação que Jesus teve para pisar na cabeça da serpente. Muito simples, amado, muito simples. Falando não para o pecado, não para a tentação, não para a proposta de Satanás. Então diga a pessoa ao seu lado: sabe quando você vai pisar na cabeça da serpente? Quando você falar não para toda a carnalidade, para toda a proposta do inimigo. Amados, é dessa maneira que nós falamos, que nós pisamos. Toda vez que você diz não, toda vez que você se recusa a ir por rotas corruptas, por rotas malignas, por rotas da carnalidade, você está pisando na cabeça da serpente, você está pisando, destronando Satanás. E aí então também você sabe que na contrapartida também foi dito que a serpente ou Satanás iria ferir o calcanhar da igreja. Amados, nós sabemos e nós compreendemos que a igreja ela só avança se tiver conhecimento. Então o que aconteceu nos últimos séculos, nos últimos 3 séculos, amados? Então a igreja ela não saiu, ela não teve o entendimento, ela não teve a revelação, e pelo fato de não ter revelação ela ficou parada. E quando a gente sabe com as águas paradas, o que acontece com as águas paradas? Ela vem mosquito, mosca, vem coisas ali terríveis, entendeu, amados? E o que aconteceu nesse período em que a igreja, nesses últimos séculos, ficou parada sem entender o propósito eterno de Deus, sem compreender a vontade de Deus? O que aconteceu? Começou a entrar muitos achismos, muitas coisas mundanas sobre a igreja. A igreja, para tentar se renovar, ela trazia as coisas do mundo. A igreja, para tentar se renovar, ela trazia as características do mundo. E o que aconteceu, amados? Hoje, no balanço, quando a gente faz qual é o resultado da igreja de hoje, nós temos uma igreja imensa desviada lá fora, enquanto a igreja que está buscando hoje, ela é muito pouca. Então a igreja que está desviada dentro do balancete do resultado desses últimos séculos é uma igreja que está desacreditada, uma multidão lá fora que está ali porque elas estão desacreditadas, porque elas dizem assim: para que ir para a chamada igreja se as mesmas coisas do mundo estão lá, amados? Mas chega o tempo, queridos, que nós precisamos entender que a serpente ela não vai mais ferir o calcanhar da igreja, da mulher, da igreja, não vai mais ferir o calcanhar da igreja, não vai mais ferir o entendimento. Por quê, amados? Quando Deus começa a trazer a revelação do seu propósito eterno, através dos fundamentos apostólicos e proféticos, nós compreendemos que é tempo da igreja entrar numa restauração, porque a igreja ela vai fazer parte, ela é a peça fundamental da restauração de todas as coisas na terra. Amém? Então, compreendendo isso, nós temos uma pessoa, uma figura, um homem, um renomado dentro da Bíblia, amados, que ele teve uma característica, que ele ousou, que ele recebeu, que ele entendeu tudo isso que estava acontecendo no seu tempo, mas também nos tempos vindouros. O que acontece quando você entende o que está acontecendo na tua geração, amados? Quando você entende pelo Espírito de Deus, você é levado a trabalhar, você é levantado para que você venha resgatar uma geração, amém? Então, amados, quando você entende a situação hoje, que está essa geração, que está, entendeu, os jovens, que está os casados, que estão as famílias, amados, que está a igreja, então qual é o seu dever? Diga a pessoa do seu lado: o seu dever, o meu dever é nos levantar em nossa geração. Amados, então quando este se levantou, e este quando se levantou, ele se levantou caindo, né? Essa é a história de Saulo, né? Então esse que se levantou, ele já se levanta caindo. Por quê, amados? Porque
Saulo, enquanto um perseguidor da igreja, enquanto vamos colocar assim, alguém que perseguia todos aqueles que se diziam cristãos, e não somente perseguia, matava, amados. Então, quando ele tem o entendimento, quando a revelação vem sobre ele, amados, ele passa um processo muito terrível na vida dele, que talvez o apóstolo Paulo jamais imaginava, mas depois, quando ele está sendo usado por Deus, ele glorifica por tudo isso, por todo o processo que ele passa. Então, quando Saulo deixa de ser Saulo e ele começa a passar pelo processo do chamado, da transformação, da mudança da vida dele, e ele se torna o apóstolo Paulo, aquele a quem foi chamado pelo Senhor Jesus Cristo, aquele a quem ele deve toda a vida dele, e ele diz: prisioneiro de Cristo ele era, entendeu? E isso não é somente prisioneiro em momentos bons, mas o prisioneiro era exatamente nas adversidades, amados. Porque quando você passa uma adversidade, você não quer ser prisioneiro de Jesus Cristo. Muitos cristãos, quando estão passando pelo estreito, quando estão passando pela situação complicada, eles não querem ter estas algemas do amor com o seu Senhor. Eles querem: não quero isso aqui não, eu vou tirar isso aqui, eu quero viver a minha vida, eu tenho uma outra expectativa, eu tenho uma outra ótica. E aí eles não querem. Mas o apóstolo Paulo, sendo, entendeu, em todos os momentos, como ele mesmo coloca, seja na fartura, na escassez, na perseguição, em todo momento ele sabe que ele é devedor deste chamado, dessa vocação, amém? Então, você vê que o apóstolo Paulo, ele como um apóstolo do Senhor, ele começa a crescer nesta dimensão de entendimento, nesta revelação. Sabe por quê? Diferente dos outros apóstolos, e não minimizando os demais apóstolos, porque os demais apóstolos foram fundamentais, amados. E o chamado deles foi exatamente para se tornar pescadores de homens. Então, naquele tempo, cada apóstolo teve uma função extraordinária, um momento de relevância tão grande, amados. Mas o apóstolo Paulo, amados, ele cresceu naquilo que ele recebeu. E o tremendo, amados, hoje da igreja, ela precisa crescer no entendimento, porque se há algo que prende a igreja, se há algo que vai deixar a igreja paralisada na fofoca, no egoísmo, nas presunções, amados, vai ser a ignorância. A ignorância Satanás usa hoje como uma das maiores armas para fazer a igreja viver os seus cativeiros, seja de miséria, seja, entendeu, de partidarismos e tantas outras coisas. E aí então, amados, você vê que o apóstolo Paulo, ele cresce naquilo, na revelação, no entendimento, né? Ele sabe a importância da igreja, ele sabe a importância da irmandade, da comunhão com os discípulos, ele sabe a importância do expandir daquele entendimento, ele sabe a importância de não somente alcançar os judeus, mas também agora, eu sou chamado para isso, para aqueles que estão lá fora, para os gentios. Então, o apóstolo Paulo, ele cresce, amados. O apóstolo Paulo é exatamente aquilo que a palavra diz, que da pequena semente que o reino dos céus é a menor de todas as, mas quando ela cresce, ela se torna a maior de todas as hortaliças, amados. Então, o apóstolo Paulo, entendendo isso, compreendendo isso, o que ele faz? Ele começa a buscar a crescer, amados. Porque ele sabe que aquilo que ele está recebendo não é de homem. Ele sabe que aquela direção não vem de homem. Aquilo que ele está vivendo não vem de homem. Vem de uma conexão, de um tempo que Deus tem dado a ele a fazer a diferença na terra, a transtornar a terra com a luz e com a verdade, amados. Eu vou dizer algo para você: se você se diz cristão, se você se diz de Deus, mas a luz que está na tua vida, a verdade que está na tua vida não transtorna a vida das pessoas malignas, então comece a rever os teus conceitos, comece a rever quem você é, porque se você está em meio à escuridão, se tem pessoas corruptas, mas a luz que está na tua vida, a verdade que está na tua vida, ela não transtorna, ela não incomoda as pessoas à tua volta, então comece a repensar, comece, amados. Então o apóstolo Paulo, ele cresce nisso, ele cresce nesse entendimento, e ele começa a abrir mão dos títulos, ele começa a abrir mão do conhecimento ao qual ele tinha, ele começa a abrir mão de tudo, e ele começa a entregar a vida dele ao ponto de ele dizer assim: não vivo
mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Você não conhece esse versículo, não? Vamos lá novamente. Olha só, ao ponto dele dizer o quê? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Perfeito. Perfeito, é isso, amados. Então o apóstolo Paulo chega no nível aonde a vida dele já não é mais pertinente a ele, mas tem uma outra vida que é pertinente, e nessa outra vida ele começa a crescer, nesse entendimento, nessa verdade, nessa revelação, amados. Se não fosse o apóstolo Paulo, né? Ah, mas não é Jesus? Sim, Jesus fez a parte dele, morreu. E isso, todos nós estamos aqui debaixo dessa graça pelo sacrifício de Jesus. Eu estou falando a participação de cada um, né? E é claro, jamais comparando o apóstolo Paulo com o próprio Senhor da vida, o Senhor Jesus, amados. Mas reconhecendo alguém que está ali no nível, amados, que aprendeu a se colocar acima das circunstâncias, acima da própria vida, acima da morte, acima da abundância ou da escassez, amados. Então o apóstolo Paulo, ele tem esta verdade. E qual é a verdade que o apóstolo Paulo tem, amados? O apóstolo Paulo recebe um entendimento profundo acerca do reino de Deus, um entendimento que os judeus tinham, mas dentro dos portões de Jerusalém. O apóstolo Paulo tinha esse entendimento, essa revelação, além dos portões, amados. Ele sabia que o reino de Deus não seria apenas algo físico, sim, mas que aquilo que era físico viria, entendeu, tocar muitas nações. E hoje estamos aqui nós para comermos dessa mesa do reino, amém? Aleluia. Queridos, e aí então, amados, você vê que o apóstolo Paulo, ele chega nesse nível, nessa dimensão de não considerar. Por quê? Porque ele sabe a meta da vida dele, ele sabe o propósito agora da vida dele, ele sabe o destino dele, ele sabe, amados, o significado do chamado para ele, amém? Pergunta a pessoa do seu lado, você já entende pelo menos que você foi chamado? Você já entende pelo menos que você foi chamado? Se você falar bem assim, mas eu nem sei se eu fui chamado, como assim se você não sabe? Como assim? Porque no sistema você aprendeu pelo menos que você foi chamado a ser salvo. Então, pelo menos é assim, não, eu fui chamado a ser salvo. Amém. Pelo menos já não vai, entendeu, para aquele lugar terrível. Então, pelo menos isso. Pelo menos diga assim, olha, eu não vou mais viver as coisas lá atrás, mas eu sei que fui chamado para ser salvo. Então, não despreze a salvação. Comece a nutrir ela na sua vida, amém? Amém. Amados, e o apóstolo Paulo, ele entendia, ele começou a se dedicar tudo o que tinha, e aquilo que ele tinha, amados, ele começou a converter em prol do reino, começou a usar todas as coisas, mas principalmente, amados, o entendimento que ele havia recebido, ou a revelação que ele havia recebido, queridos. E nós entendemos que quando vem uma revelação até nós, quando vem uma compreensão até nós, primeiro, você não pode deixar que aquilo fique pequeno na sua vida, porque todo entendimento, toda revelação vem para produzir em você grandezas de Deus, amém? As grandezas de Deus, né? E segundo, você utilizar oportunidades que Deus lhe dá, para o quê? Para que outras vidas sejam abençoadas, para que outras pessoas sejam abençoadas. Então o apóstolo Paulo, ele começa, amados, a viver isso, a esse chamado, e começa a se entregar, começa a causar, a transtornar. Para ele não tinha mais nada a não ser o reino de Deus. Ele sabia que existia um nível maior. Então era muito comum um batismo nas águas, mas ele sabia que existia um batismo maior. Então começou em Atos, amados, quando o Espírito Santo vem sobre a igreja, o que ocorre, amados? Naquele momento, a igreja começa a viver uma dimensão. Sabe o que o apóstolo Paulo fala? Existe um nível maior, amados. Isso é tremendo, isso é tremendo. Sabe por quê? Porque a gente vê alguém que é modelo, e eu vou dizer para vocês, nós como igreja, nós devemos caminhar por exemplos de modelos, sim ou não? Jesus é o maior modelo, amados. Então o apóstolo Paulo começa a ver que há algo maior, mas que esse algo maior não viria de maneira natural. Esse algo maior não viria, entendeu? O apóstolo Paulo escrevendo, entendeu? As cartas, não viria, entendeu? Ele visitando uma sinagoga ou outra, ele não viria fazendo as viagens missionárias. Esse nível maior que o apóstolo Paulo via que existia, amados,
era exatamente aquilo que muitos discípulos viram Jesus, quando Jesus fala bem assim, olha, vocês vão ver a glória de Deus, ou o Pai em mim. Então o apóstolo Paulo começou a entender que Jesus caminhou numa dimensão muito maior do que o batismo nas águas, porque Jesus foi batizado nas águas. Muito maior naquele momento quando ele sai das águas, então o Espírito do Senhor vem sobre ele e diz, entendeu? O Espírito do Senhor está sobre mim, né? Para que eu possa ir e pregar o Evangelho aos cativos. Então muito maior. E aí então Jesus, ele busca manifestar toda a plenitude de Deus sobre a vida dele. O apóstolo Paulo sabia que existia um nível muito maior do que o batismo. Você já foi batizado nas águas, aleluia, glória a Deus, você está fazendo o quê? Está estacionado? Então estaciona direitinho, tá? Para outro carro não vir te bater. E aí então, mas agora eu estou cheio do Espírito Santo, está cheio do Espírito Santo, então cuidado, não entristeça, tá? Porque aí Sansão era cheio, tão cheio do Espírito Santo, que ele, vamos dizer assim, se fosse no dia de hoje, né? Sansão pregava à noite e de madrugada ele estava no motel. Sansão pregava hoje, de madrugada ele estava no motel, era mais ou menos assim. Só que um dia Sansão pregou e ele foi para o motel e o bandido foi lá e pá! Entendeu? Porque o Espírito do Senhor já não estava mais sobre ele. Então, amados, se você já se batizou nas águas, glória a Deus. Se você já tem o Espírito Santo, glória a Deus. Mas há um nível maior. Diga para a pessoa ao seu lado, há um nível maior. E o apóstolo Paulo entendia isso, o apóstolo Paulo compreendia isso, o apóstolo Paulo, amados, ele sabia que dele estava sendo gerado, porque tudo aquilo que vem como algo novo na nossa geração, nós precisamos gerar, amados. Vocês não sabem o quanto é difícil gerar esse tempo. Foi difícil em muitos lugares que nós pisamos. Não está sendo fácil aqui em Belo Horizonte. É difícil gerar. Por quê? Porque nós precisamos gerar, amados, não de maneira natural, mas dentro do mover do Espírito. Nós precisamos, literalmente, como pessoas que têm fundamentos, precisamos acessar e destruir toda a base, amados, que o inimigo levantou ali naquele momento, naqueles lugares, sejam famílias, sejam pessoas, sejam casais, enfim, sejam empresas. Nós precisamos derrubar todo o altar aonde Deus não consegue tocar, porque todo o altar, amados, todo o altar, seja em qualquer casa, em qualquer lugar, deste lugar, dessa geografia, será um lugar para o altar de Deus, amém? Do Deus único e verdadeiro. Então o apóstolo Paulo sabia o desafio, ele sabia, amados, ao ponto dele não ver nada de precioso na vida dele, e também nada de precioso naquilo ao qual ele já tinha, né? Porque o apóstolo Paulo, considerando, e abrindo um parêntese aqui, o apóstolo Paulo, amados, era uma pessoa muito gabaritada. Olha, imagina alguém muito inteligente no nosso tempo, ou na nossa geração, chega até confundir com a sabedoria, né? Mas na verdade o apóstolo Paulo era inteligente, tá? Não era sábio não. Então chega até confundir com a sabedoria. Mas este era o apóstolo Paulo, uma pessoa gabaritada de ensinamento, tinha orgulho de dizer aonde ele tinha estudado, né? Então, amados, mas ele abre mão de tudo, abre mão da vida, abre mão de tudo, amados, ao ponto de falar isso, né? Não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Isso até se aceita, né? Imagina naquele tempo os 12, os discípulos, a multidão, de repente ouvindo o apóstolo Paulo falando isso, ó, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aí eles poderiam dizer, esse cara é muito abusado, quem esse cara pensa que é? Esse cara é... Você entende? Mas isso não é nada. Agora imagina, amados, o apóstolo Paulo falando bem assim, ei, se vocês não querem entrar na rota errada, olha para mim, veja o meu exemplo, veja o meu modelo, amados. Então imagina aquela geração, porque era uma geração que estava literalmente dependendo de um modelo, só que Jesus vem para nos fazer modelos, amados. Amém? Você não acredita não? Você vai ficar dizendo assim, eu não consigo, é melhor olhar para Jesus. Não, Jesus vem para dizer assim, ó, é esse tamanho, é essa medida, é essa largura, é essa profundidade, é assim que eu quero cada um de vocês, até que chegue a estatura do varão. Então diga para o irmão, não seja não. Não seja não. Amém? É claro, nada contra os anões, né? Depois das discussões. Achei que era Adão. Também serve, Adão. Melhor. É Adão, eu falei Adão. Adão, tá bom.
Então, amados, olha só, preste atenção. Então nós precisamos chegar à estatura do varão perfeito e nunca ser como o Adão. Tá bom assim, tá melhor. E aí, amados, nós precisamos crescer. Veja que o apóstolo Paulo, ele falava coisas que transtornavam os de fora, mas também transtornavam os de dentro. Por quê? Porque o apóstolo Paulo sabia do nível, e aquele nível que vinha sobre ele era uma preciosidade, então ele sabia guardar aquele entendimento, aquela revelação que o Senhor tinha para ele, amado. Então você vê que quando o apóstolo Paulo começa a sair nas discussões, começa a fazer as viagens missionárias, não era fácil. Muitas vezes ele se deparava, quando a gente vê que o apóstolo Paulo, não, mas o apóstolo Paulo trabalhou. Claro, o apóstolo Paulo trabalhou, sempre teve uma produtividade. Antes de ser chamado por Jesus, já era uma pessoa muito considerada e com valores específicos, entendeu? Como uma pessoa muito bem vista e quista na sociedade. Mas o apóstolo Paulo, aonde ele ia, ele sabia sobressair. Sabe por quê? Porque ele tinha uma consciência, amados, muito mais além, muito mais além. Então, certa vez ele chega em um lugar e ali as pessoas estavam passando dificuldades financeiras. E ele conhece um discípulo, amados, ali naquele momento, que trabalhava como fazendor de tendas. Sabe o que ele falou? O apóstolo Paulo fez? Ele chega na casa daqueles irmãos, daquele casal, daquela família, e fala assim: vocês trabalham com isso, vocês trabalham como fazedor de tendas? Eu também sei, então vamos, nesse período que eu vou estar, eu vou ajudar, eu vou fazer isso, eu vou trabalhar de igual forma, amados. E aí então ele trabalhou naquele período. Quando ele sai daquele lugar, ele já vai para uma outra discussão, e aí a igreja começa a receber bem. Amados, o apóstolo Paulo, ele nunca dizia: eu não vou porque não dá. Seja em momento com fartura ou sem fartura, fosse para ir num lugar e falar bem assim: olha, mas lá não tem como sobreviver. Então ele diz assim: então é lá que eu vou, entendeu? É lá que eu vou exercitar a fé, é lá que eu vou, entendeu? Mostrar, entendeu? Essa vida nova que Jesus tem, que o Senhor tem me dado, amados. Então, Paulo ia para vários lugares que ele era recebido muito bem, lugares que ele tinha dificuldade financeira, lugares que ele era perseguido, quase todos os lugares que ele era perseguido, né? Então, amados, o apóstolo Paulo faz isso. Chega em um momento, amados, literalmente, quando ele vai para a prisão, ali em Atos capítulo 15, Atos capítulo 16, lá no 19, ele vai para a prisão, ele é perseguido, ele vai para a prisão, e aí ele passa humilhação, ele é açoitado, aí chega de repente, entendeu? Os comandantes ali, eles falam bem assim: ó, agora solta esse homem, porque esse homem é romano. Eu acho muito interessante essa frase do apóstolo Paulo, que está ali, amados, está ainda no 16, quando o apóstolo Paulo, 16:35 em diante, quando o apóstolo Paulo sai da prisão, que o pessoal manda assim: ó, tira ele da prisão, porque esse cidadão é um cidadão romano. Amados, o apóstolo Paulo fala bem assim: não entendi, que negócio é esse? Não, manda lá essas autoridades que mandaram me prender, vir aqui e me soltar. Como é que na hora de me prender fizeram as escusas, fizeram pelas costas e me lançaram na prisão, me açoitaram, e agora que descobriram quem sou eu, querem fazer como se nada tivesse acontecido, né? Chame lá eles e diga para vir pessoalmente mandar me soltar, amados. E aí então ali os comandantes romanos tiveram que reconhecer que fizeram, entendeu, errado, porque aí também o apóstolo Paulo, ele tinha essa cidadania romana, né? E aí ele é liberado, ele vai para Tessalonicenses capítulo 17, ele vai para Tessalonicenses, e lá em Tessalonicenses ele encontra também muitas resistências, amados, muito desafio, mas ali também ele encontra pessoas, né? Lá no versículo 10, e logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegando, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Você vê, entendeu, que o primeiro lugar que eles iam, sempre eles iam na sinagoga, que era o lugar de comum para se ensinar, ok? A sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os tessalonicenses. Fala bem assim: os bereanos eram muito mais conhecedores das escrituras do que os tessalonicenses.
Amados, quanto menos da Escritura você conhece, mais rude você vai ser. Mais você vai rejeitar entender as coisas de Deus e entender o que tem para você. Quanto mais, imagina quando eu não conhecia nem esse Deus tão tremendo, poderoso, justo. Sabe o que eu fazia? Eu desprezava as pessoas que falavam de Deus. Quanto mais ignorante do amor, da verdade, do entendimento da revelação, mais eu rejeito as pessoas. Então os Tessalonicenses tiveram isso, mas quando eles chegam em Bereia, eles se deparam com um povo, amados, que ama, que entende. Continuando, versículo 11 ainda. Ora, esses de Bereia eram mais nobres. Olha só para quem conhece a Escritura. Fala para a pessoa ao seu lado. Quanto mais você conhece a palavra, mais nobre você é. Pois receberam a palavra com toda a avidez, com toda a disposição, com toda a alegria, examinando todos os dias. Quando? Todos os dias. Então o apóstolo Paulo, ele ia na sinagoga, ele ensinava aos sábados. E o que o pessoal de Bereia fazia? Todos os dias eles iam lá nos papiros dos profetas, nas escrituras antigas. Olha, ele falou isso. Não, ele falou? Não, mas calma aí, que Jesus vem. Não, deixa eu ver aqui. Não, mas foi falar. Não, calma aí, deixa eu ler aqui. Uau, quem é essa pessoa? Olha, ele falou isso todos os dias. Então eles recebiam o ensinamento no sábado. Mas quais eram os dias que eles iam buscar a palavra? Todos os dias. Tremendo, hein, amados? Imagina, cada um de nós recebendo uma palavra de entendimento do Senhor, e todos os dias a gente perseguindo aquela palavra, uau, e crescendo. Meu Deus, Neemias falou, Samuel também falou, Josué também falou isso, todos falaram a mesma coisa. Então, como isso não acontece, como isso não, entendeu? Cresce na nossa vida, amados. E aí o que acontece, amados? Ali eles se deparam com gente que ama a palavra. Fala a pessoa do seu lado, o teu problema pode ser que você não goste de ouvir a palavra. Olha só, todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Então, o que os bereanos faziam? Eles iam para a Escritura para ver o que? Se aquilo que foi ensinado era de fato o que estava escrito, amado. Versículo 12. Com isso, muitos deles crerão. Olha só, mulheres gregas. Amados, eu vou dizer, se os gregos creram, avalie nós gentios. Os gregos, tu não imagina que tipo de gente é essa. Os gregos estavam ali. Calma aí. Amados, os gregos seriam os engravatadinhos da época. Se os gregos criam, a palavra fala que muitos gregos, mulheres de alta, o que está escrito aí? De alta posição, e não pouco homens. Amados, é isso que eu penso. Se uma pessoa lá em cima, está lá em cima, com estudo, faculdade, um monte de dinheiro, que isso não significa nada, crer, avalia a gente, amado. Ó, quer ver se está na luta, na guerra, se eu creio, se eu não creio. Rapaz, se uma pessoa, se as mulheres mais importantes da Grécia entenderam, reconheceram, buscaram e se converteram, amados, e a Bíblia fala, e não tão poucos homens, tá? Mas logo que os judeus de Tessalonicenses souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo, também em Bereia, foram lá incitar, perturbar o povo. Olha só, né? Então os Tessalonicenses que rejeitaram, mas sabe o que eles fizeram? Que o povo de Bereia está crendo? Não, eu vou lá perturbar. E a Bíblia fala, mas os judeus. Então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para o lado do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Silas já era um companheiro de viagem e Timóteo era um filho espiritual já de Timóteo. Ficaram ali. Ou de Paulo, exato, versículo 15. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas
e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que não demorasse e fosse entender com Paulo. Amém, amados? Quantos minutos eu tenho ministrando aqui? Passou de 30 minutos? 40 minutos? Então eu quero mais uns 25 minutos para poder aqui, amados, fechar essa ministração. Eu sempre peço a você, assim, porque eu não gosto de trazer uma ministração pela metade. Eu preciso que a ministração ela esteja toda embasada, principalmente porque eu sou uma pessoa, amado, fundamentada na palavra. Então, a palavra para mim ela está muito completa e não deixar nenhum espaço. Olha só, então ele leva para Atenas, e aqui a gente entra, entendeu, na nossa conclusão, para a gente entender algumas coisas, amados. Eles vão para onde? Atenas, versículo 16. Enquanto Paulo os esperava quem? Esperava ali provavelmente Lucas, confirmadamente Silas e Timóteo, seu filho espiritual. Enquanto esperava em Atenas, o seu espírito se revoltou em face da idolatria dominada naquela cidade, amados. A primeira coisa, quando você tem o Espírito de Deus, quando você entra na casa de alguém, na rua, no bairro, numa cidade, quando você vê idolatria, o teu espírito não pode... não, mas é que é cultura aqui, não é normal aqui, normal coisa nenhuma. Senhor, me leva no nível para mim poder orar, Senhor Deus, e a oração que eu fizer esteja em acordo com a tua vontade, Senhor Deus, e essa terra possa experimentar. Quando você começar a viajar pelas nações, amados, você não tem que chegar lá não, entendeu? A gente vai pelas nações para ir, batemos foto da Torre Eiffel, bababá, bebebé, só para enganar o diabo, mas a nossa intenção é outra. Aí uma pastora de São Paulo assim, como é que está o relatório? Eu falei assim, bom, se você sabe a intenção, ótimo. Se você não sabe, vai lá no Facebook, que o Facebook só é para as pessoas que gostam de ver a parte boa. A guerra só é para guerreiros. Você entende? Quando a gente vai por países, lugares, amados, a gente vai fazendo todo esse trabalho que hoje o apóstolo Paulo deixa para uma igreja apostólica fazer. Nós não vamos, amados, somente ali, né? É muito engraçado, amados. Mas a gente vê que o que está acontecendo hoje vai acontecendo de pior. Está sendo trabalhado na Bélgica, está sendo trabalhado na Holanda, nem nos Estados Unidos, mas ainda vai vir de pior. Mas, quando a igreja se levanta para contrapor essas coisas. Então o apóstolo Paulo chegou em Atenas, amados, e se depara o que ali? Ele se depara com uma cidade totalmente, cada um tinha o seu Deus. Segundo os fatos históricos, tinha mais Deus. Segundo, né? O pessoal coloca assim, mais deuses do que gente. Mais deuses do que gente, amados. Era muita idolatria. Era muita idolatria. Amados, mas para a gente entrar, e talvez eu não termine, mas vamos lá falar da seguinte forma. Atenas era a capital principal do qual cidade? Ou de hoje? Grécia. Obrigado. Grécia. Aí, vamos entender isso. Vamos compreender isso. Grécia. Que, de outro modo, em outro momento... era chamada de Ilaide, o nome da Grécia, um outro nome que ela tinha lá atrás. E você sabe que a Grécia, porque ela tinha muitos deuses, amados? Porque na Grécia era literalmente aonde nasceu os pensamentos ou os filósofos, os grandes pensadores, sem ser aquele funkeiro, sei lá, não é aquele pensador que talvez você escutou no mundo, não. São os pensadores que hoje estabeleceu as culturas renascentistas em todo o mundo. Quando alguém vai para a faculdade e diz assim, olha que legal, lá na Grécia. Quando você faz o segundo grau, olha que negócio interessante, lá na Grécia nasceu. Então toda a metodologia que hoje está no mundo todo, nasceu na Grécia. E agora, para escândalo nosso ou de alguns, amados, o que nasce na Grécia? O que nasce na Grécia? Nasce a teologia. A teologia, ela nasce na Grécia. Por quem? Há 350 anos, um pouco antes de Jesus, se estabelece através da filosofia a teologia. E a teologia, ela era estudada, quem na verdade estabeleceu ali,
eram os dois grandes filósofos, né? Platão e Sócrates. Então, a teologia, amados, ela foi estabelecida na Grécia, na filosofia. Porque hoje, nós, enquanto cultura do reino, não é que combatemos os teólogos, não. É que, na verdade, os teólogos precisam estar no lugar deles. Sabe qual era o lugar deles aqui na Bíblia? No templo, sabe qual era o lugar deles? Contadores de mitos de vários deuses. Então, os teólogos, eles precisam estar no lugar deles. Por quê? Porque a teologia, quando ela nasce de Sócrates, de Platão, e depois ela é refinada, ela é aplicada nas universidades de Atenas, na Grécia, por toda a Grécia, ela é aplicada por outro grande filósofo chamado Aristóteles. Exatamente esse nome aí, entendeu? Eu não tenho nenhuma importância. Amados, então ele trouxe para as universidades a filosofia. E esse entendimento da filosofia qual era a posição dos teólogos lá atrás? Estudar, ou ver qual seria a influência dos deuses daquela época dentro das determinadas culturas. Como o projeto era expandir para todo mundo, vamos supor, lá diante daquele país, como a teologia pode influenciar e qual Deus é daquela classe, naquele tempo chamado classe social. Eu vou ler aqui rapidamente o esboço. A teologia, ela nasce em Elade, que era a antiga Grécia, a atual Grécia. Nasce dos filósofos. Platão é aperfeiçoada por Sócrates, aprimorada, né, por Aristóteles como estudo da luz crítica dos logos. O que é logos? Deuses, entendeu? Então, a teologia, ela nasce com um único objetivo, amados, que é literalmente estudar todos os deuses e estabelecer-nos dentro de cada cultura. Dentro de cada cultura. Obrigado, Então, o teólogo, no primeiro momento, eles eram chamados ou reconhecidos como criadores de mitos ou deuses da Grécia. E junto, naquele tempo, como o cristianismo estava crescendo, era muito bom, conveniente criar a teologia também do Deus dos cristãos, incorporada pela Igreja Católica no século VI. Então a Igreja Católica pega a teologia estabelecida na Grécia e estabelece como um dogma particular da Igreja Católica. E pelos cristãos, no caso os cristãos, reconhecerem a Deus e a manifestação dos deuses de acordo com os grupos sociais. Olha só, Então você vê como a teologia, ela teve um papel fundamental de trazer muito fermento para a chamada igreja. Muito fermento mesmo. E aí, olha só, para os grupos sociais e culturais, Hoje existe a teologia judaica, a teologia islâmica, a teologia budista, a teologia dos mormons, dos católicos romanos, dos cristãos protestantes, que quando chegou no Brasil o termo protestante, depois dos primeiros anos do protestante, o que aconteceu com a igreja no Brasil dos evangélicos? Aliás, ela mudou o nome para evangélico. Então, na verdade, quando chegam os protestantes no Brasil, depois dos primeiros anos eles mudam e colocam evangélico. Por quê? Porque como os protestantes foram perseguidos na Europa, com esse nome de protestantes aqui, pegaria muito mal. Então eles começaram a dar o nome de evangélico para a turma que crê em Deus. E aí quando você vê assim, quem nós somos? Nós somos evangélicos? Não, você é um filho de Deus. Amém. Porque você não crê também só nos evangelhos, você crê em toda a Bíblia. Então você é essa pessoa, você não é um protestante, Você não é um protestante, você é um filho de Deus. Mas toda a igreja que tem hoje, ela vem ramificada da igreja católica, que depois rompe, e aí então você vê uma outra ramificação, a igreja protestante, que depois chega aqui no Brasil, tem um nome mais light, chamados, evangélicos, Então, amados,
Aí a gente vê, entendeu, esse contexto histórico dentro da palavra, e você vê aqui quando o apóstolo Paulo chega, ele vê isso na cidade. E ele precisa não somente dizer que ele é uma pessoa que conhece, ele precisa de muito mais. Ele precisa dessa revelação, desse entendimento, do Espírito do Senhor, de uma dimensão maior, para contrapor o lugar de maior inteligência no mundo. Olha só, o apóstolo Paulo chega, se o apóstolo Paulo chegou na Grécia e deu uma aula para os Atenas, meus queridos, eu quero te dizer que isso é tremendo. O Espírito do Senhor, quando te levantar, você não tem que ter medo, não. Mas aquela pessoa tem isso, aquilo. Você só precisa de algo, da caminhada que o apóstolo Paulo fez, que foi guiado ali em Cristo, ao ponto de dizer assim: olha, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém. Cristo vive em mim. Amém? Então, amados, e aí olha só, o que ele viu? Quando ele vê a apostasia, rapidamente ele corre para as sinagogas e começa a ensinar, versículo 17. E os gentios piedosos também nas praças todos os dias, onde se encontrava o apóstolo Paulo estava ali. Por quê? Porque a base da desconstrução, de todo erro, de todo engano, qual é a base? Ensinamento. Por isso, amados, dentro do ofício apostólico, eu me apego sempre no ensinamento, porque a única coisa para mudar a mentalidade, a realidade presente de qualquer lugar é o ensinamento. E por que o ensinamento no Brasil é tão frágil para ter tantos profissionais tão rasos no Brasil, amados? Então a gente tem que entender que entendimento, ensinamento, conhecimento são riquezas. E o apóstolo Paulo entrou, assim como mudou outros lugares, ele entrou ali para ensinar e começou a ensinar nas ruas, começou a ensinar nas sinagogas. E alguns, versículo 18, e alguns dos filósofos epicureus, isso, né? E estoicos, amados, que eram duas linhas de raciocínio de filósofos. O primeiro ele falava assim: não, porque a paz, ela está dentro de nós e ela é absorvida, entendeu, pelo cosmos. E o outro falava bem assim: a paz está quando a gente entra na natureza. Tudo isso a gente vê hoje no Bíblia Assiste, né? Então, eram dois filósofos, dois grupos que se depararam ali com Paulo, e aí começou com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela? Obrigado. E outros: parece pregador de deuses estranhos, pois pregava Jesus e a ressurreição. Amados, era tão cômico os gregos nesse conhecimento. Sabe o que eles achavam? Que Paulo estava pregando Jesus e a esposa dele chamava ressurreição. Igual a gente, quando não conhecia Deus, chamava Jesus de Genésio, né? Então, olha só, na mente deles era um casal que Jesus estava pregando. Que Jesus estava pregando, que Paulo estava pregando Jesus, e a ressurreição era como se fosse a esposa de Jesus. Porque eram tantos deuses que quando Paulo começou a pregar sobre Jesus, depois, mas ele ressuscitou. A ressurreição. Mas que casal é esse? Quem é esse cara que está pregando essas coisas? Versículo 19. Então, tomando consigo, levaram ao Areópago. Areópago era um lugar de juízo, para julgar, para contestar. Poderemos saber que nova doutrina é esta que ensinas? Porque nos trazes aos ouvidos estranhas, coisas estranhas. Queremos saber o que vem a ser isto. Amados, depois você dá uma lida, não tinha para não demorar, mas olha só. Era mais ou menos mais de 30 mil deuses que tinha naquele lugar. Mais de 30 mil deuses. E aí então o apóstolo Paulo foi levado a Areópago, que era um lugar de julgamento, onde todo mundo fechava assim. Agora você vai falar assim: que negócio é esse que você está falando aí? Que doutrina é essa? Que ensinamento é esse aí? De deuses estranhos. Aí o apóstolo Paulo, que já tinha dado uma de turismo na área, já tinha visto, entendeu, o grande centro dele, o grande centro, não é o centro de Macumba não, tá gente? Mas era o centro, né, onde estava ali localizados os deuses. Quando o apóstolo Paulo passa lá, ele vê os deuses com os nomes. E tinha um lá que estava bem assim: ao Deus estranho. Aí o apóstolo Paulo chega e dá uma lição, amados, aquela turma de inteligente, aquela turma de... Porque a Grécia, gente, é muito orgulhosa, até hoje, turma lá se sente, entendeu?
E aí então, Paulo deu uma lição, contextualizou e falou bem assim: todos esses deuses não se comparam. E esse Deus que está aqui, que vocês colocaram como Deus estranho, é esse Deus que eu prego. E que está perto e pode fazer muito mais do que todos esses deuses. E sabe por quê? Aí é para nós, tá, Márcio? Sabe por que esse Deus ele não se manifesta para nós, igreja? Porque às vezes a gente está com muitos deuses dentro de nós. Muito eus dentro de nós. E você sabe que Deus, Eus, Zeus, Logos são títulos de qualquer Deus. E se tu tem Deus apenas por Deus, então pode ter qualquer Deus na tua vida. Você precisa ver qual é a essência do Deus único e verdadeiro na sua vida, porque Deus ele quer se manifestar genuinamente para você. E amados, aconteceu ali um negócio assim tremendo, mas o apóstolo Paulo, na ousadia, ele trouxe entendimento naquele dia sobre Atenas. E Atenas nunca mais foi a mesma, amados. E eu vou dizer, aonde a palavra chega, nós jamais podemos ser os mesmos. Amém? Coloque de pé aí neste momento, vamos louvar a Deus, porque esse Deus tem se revelado a nós, esse Deus é tremendo, poderoso. Nós seguimos a um Deus único, verdadeiro.